Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje trago resolução de questões específicas para o cargo de professor. Então, você vai fazer o concurso para esse cargo? Acesse o nosso site cienciaexata.com, conheça os nossos cursos exclusivos para o cargo de professor da banca VUNESP. Vamos lá à nossa aula. Ao refletir sobre a situação da vaca, a narradora do texto pondera que, então, precisamos ver o que a narradora fala sobre a vaca. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Aqui ela vem explicando. Logo aqui ela já pensou no azar da vaca, escrava do homem. Passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada, e morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem, e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com estas desorganizações. Pondera que o homem branco vive acumulando riquezas com exploração animal. Perfeito, já gabaritamos a questão porque, observe aqui, e morre quando o homem quer. Ou seja, ela fala aqui que ela, quando está viva, ela dá dinheiro ao homem, ela traz lucro ao homem. Observe aqui, em vida dá dinheiro ao homem, morta enriquece o homem. Então, o homem branco vive acumulando riquezas com exploração da vaca. A boa vida do homem branco se desfaz quando se cessa a vida? Nada. Quando ela morre, ela enriquece o homem. A busca desenfreada pelo lucro é de todo homem, independentemente de raça? Nada. Aqui ela está falando que o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, então está falando aqui. É de todo homem, independentemente de raça? Não, ali ela está criticando o branco. O mundo vive de desorganizações cujas responsabilidades são desconhecidas? Nada disso. Essas desorganizações, quem proporciona aqui? O branco. A escravidão de um animal acaba, por fim, favorecendo a vida de todas as raças. Aqui, neste caso, a Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo diário de uma favelada, ela está criticando apenas o branco. No texto, os termos desventura e tabelada. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada. Então, tabelada porque tem vários preços nas carnes bovinas. Então, quando fala desventura é o que? O mesmo que azar, não é isso? Azar. Insensatez, nada. Imprudência, nada. Desilusão é azar? Não. Infortúnio é azar. E tabelada e selecionada, ela é tarifada. Então, colocará nas carnes as tarifas, os preços, a tabela de preços. Prosperidade especificada também não. Infortúnio e tarifada. Então, concurseiro, aqui nós temos a composição do nosso curso de português da VUNESP. Já está lá no nosso site Ciência Exata, acesse agora, venha fazer parte da nossa turma. É um curso específico para o cargo de professor. Olha a composição de aulas teóricas, explicação de matéria, explicação em vídeo, depois material de apoio em PDF. Temos também as questões comentadas por assunto. Eu tenho dúvida em concordância. Vá lá, estude somente concordância. Nós temos as provas da VUNESP aplicadas para o cargo de professor nos anos 2022, 2021 e 2023 e temos também simulados. Acesse, está aqui na descrição do vídeo, cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Considere as passagens do texto. Passei no açougue para comprar. Caro concursando, você já me ouviu falando dos verbos parar, parer e parir. Não existe o paré, só para você se lembrar. Preposição para acompanhada de verbo no infinitivo, eu já sei. Vai expressar uma ideia de fim, objetivo, finalidade. Já descartei 3 alternatives. E agora, causa e tempo
ou comparação? Será que é comparação? Depois de morta, antes de morta, depois de morta. Ah, sim, antes e depois, ideia de tempo. Nem precisei sofrer, então já descartei, não é comparação. Descartei também alternativa A. Então, tempo, não é isso? E agora, fiquei nervosa com a diferença dos preços. Qual ação ocorre primeiro? Tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Então, primeiro os preços, primeiro tem a diferença dos preços, então este com está expressando a ideia de causa. Você tem a diferença dos preços somente para depois ela ficar nervosa. Então, aquilo que ocorre primeiro vai nos remeter a uma ideia de causa, lembrem-se disso. E então, aluno, quando eu disse lá atrás que o nosso curso é composto por aulas teóricas, resolução de questões por assunto e também por provas aplicadas pela VUNESP, observe que algumas delas que já estão lá. É o curso específico para o concurso de professor. Então, resolvemos neste curso as provas aplicadas pela VUNESP já no ano de 2023. Então, nós temos lá para professor de educação básica, que a VUNESP aplica muitas provas, então aqui algumas que já estão corrigidas lá no nosso curso. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. O trecho do texto, vamos ver aqui. Mantém o sentido original, substituindo-se as conjunções destacadas e fazendo-se a pontuação de acordo com a norma padrão em. Então, o trecho é esse daqui, que passa, vamos lá. Que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. E agora precisamos ver. Duas possibilidades, vou começar pela mais fácil. Ela gosta de sal, mas não tem. Opa, mas expressam a ideia de oposição. Ah, mestre, então aqui eu poderia falar mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, porquanto. Será que porquanto aqui é uma conjunção que vai expressar uma ideia de oposição? Se você ainda não viu esta conjunção porquanto, o que você vai fazer na hora da prova? Você vai deixar esta alternativa e vai fazer o quê? Vamos para as outras. Por quê? Nós já sabemos que há outras de mais fáceis explicação. Então é importante você observar aqui que essa porquanto pode indicar uma ideia de explicação ou a causa também de uma oração. Então vamos deixar aqui por enquanto. Vamos para a alternativa B. Se alimenta com vegetais, gosta de sal, embora aqui é uma concessiva que vai expressar uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, porquanto aqui, vamos colocar aqui uma ideia de explicação ou em determinado contexto pode ser também uma ideia de causa. Já vou marcar aqui por enquanto, vocês viram. Eu deixei a pontuação, estou fazendo a conjunção. Se você achar que a pontuação ou tiver mais facilidade na pontuação, comece por ela também, que já vai ajudar bastante você a compreender desta forma. Então, dando a sequência aqui, nós já podemos verificar aqui. Então, vamos lá para a alternativa C, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, já venho aqui e deixo o entretanto. Pode ser? Pode. Que passa a existência, se alimenta, gosta de sal, apesar de, vai expressar uma ideia de concessão. Concessão é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal. Todavia, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu posso substituir por mas. Então, restaram aqui as alternativas C e E. Já descartei aqui também essas outras. Agora, nós precisamos de ver a pontuação. Que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal. Entretanto, o homem não dá, assim custa caro. O homem não dá, que nós temos que observar também o
Por quê? Não dá porque custa caro. Não dá assim custa caro, nada disso. Então, posso vir descartar a alternativa C. Agora, eu já tinha cancelado aqui de forma equivocada a alternativa E, mas eu já vi que o mas pode substituir o porém, não é isso? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, que nós temos o todavia. Que passa a existência no mato, aqui você observa, esse pronome oblíquo átomo não deveria vir depois da vírgula. Então, poderia ter anulado a questão avunés, porque também está aqui observando. Mas o que é que você tem de observar aqui? A questão da pontuação. Então, vou olhar a vírgula aqui. Lembrem-se disso, que neste caso aqui, vamos corrigir aqui, a vírgula, não é isso? Então, volta aqui. Esta vírgula aqui da pontuação, ela está correta. O que não está correto aqui é a colocação pronominal. Mas aqui é para observar as conjunções e a pontuação. A questão tinha que ser anulada. Não interferiu aqui. Que passa a existência no mato, como está lá em cima, como você pode ver, vírgula lá, vírgula cá. Se alimenta de vegetais, vírgula do mesmo jeito, então também está correto. Gosta de sal, vírgula aqui, ó. Poderia ter colocado uma vírgula aqui. Até acho que no texto deveria ter vindo uma vírgula. Por quê? Porque antes das conjunções coordenadas, nós já sabemos que são as adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tem vírgula. Então, o emprego da vírgula aqui foi correto. O homem não dá, aqui nós colocamos, mas antes do porquê não tem vírgula. Por quê? Aqui é uma ideia de causa. Aí o que fala da vírgula com as orações subordinadas adverbiais? Quando elas estão na posição depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Então, você poderia usar ou não aqui, facultativo. Aqui ela colocou, aqui não colocou, está correto, mas aqui no texto deveria ter uma vírgula aqui antes deste mas, que já sabemos, antes de mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tem vírgula. Então, primeiro, a vírgula está correta, aqui está igual lá no texto mesmo. Aqui antes das adversativas tem vírgula e aqui o uso da vírgula é facultativo, porque esta conjunção, esta oração subordinada adverbial, quando ela vem no final da frase, o uso da vírgula é facultativo. Então, a alternativa A está correta. Aqui você observa outras conjunções, ainda que uma vez que expressa ideia de causa também, assim não, e pois explicativo, não é isso? Então, aqui a alternativa é show de bola, corretíssima. Questão bem interessante esta daqui. O objetivo do texto é, sempre falo, não faça a leitura do texto. Você consegue observar aqui quando foi lançado, o autor também, o Ed Rodrigues, lá no UOL. Carolina Maria de Jesus, quem foi a escritora que denunciou a fome no país? Então, você consegue observar pelo título do texto que está falando de uma escritora que falava bastante sobre a fome. O objetivo do texto é questionar, será que ela questiona a relevância social, melhor, será que o autor questiona a relevância social da obra de Carolina, que se apega à política e se afasta da literatura? Será que ela se afastou da literatura? Mas aqui tem uma passagem que fala que ela também era política, será que é isso mesmo? Sua voz ativa e atenta lhe conferiu relevância não apenas literária, ela estava na literatura, mas também na política. Em momento nenhum fala que ela era política. Observe aqui, Carolina Maria de Jesus não se casou, levou a vida com toda a independência, fazendo da literatura seu lugar de prazer e indignação, e viveu assim até 1977. Ou seja, aqui a gente já consegue identificar que, como fala aqui, ela se afasta da literatura, não, a literatura fazia parte da vida dela. Mostrar o empoderamento feminino, já que Carolina, além de escritora, era também política? Não, a gente até depara aqui com a palavra política, mas também na política. Ela tinha relevância, era conhecida no meio literário e também no meio político,
mas no texto não fala que ela era política. O objetivo do texto é pautar a importância de Carolina Maria de Jesus na abordagem literária de problemas sociais relevantes no país, Então, o objetivo do texto ele vai falar dessa importância dela na abordagem literária de problemas sociais. Então, o texto vem justamente para falar isso. Sua voz ativa e atenta lhe conferiu relevância, não apenas literária, mas política. Em um momento que metade da população brasileira se encontra em insegurança alimentar, Ecoa, que é o livro dela, conta um pouco da história inspiradora desta escritora mineira. A fome sempre aparece nos textos da escritora, que o professor que a projetou até fala que no início aparecia com uma frequência irritante, mas nos seus textos ela sempre vem falando destes assuntos que são de interesse social, como fala aqui, os problemas sociais. Então, quando a gente volta aqui também, observa. Mulher negra, mãe solo e moradora de uma comunidade pobre, Carolina nunca deixou de retratar em seus livros os problemas sociais. E ela ainda atribui culpas a governantes do país já no início do século passado. Então, aqui nós já vimos que letra C de coração gabaritou a questão. O objetivo dele é criticar a obra de Carolina pelo fato de fazer denúncia social a partir do reiterado tema da fome. Aqui fala que no início era até irritante, uma frequência irritante, falava assim. Mas é importante você observar aqui que em momento nenhum ele traz essa crítica. Retratar a relevância da obra de Carolina Maria de Jesus para a discussão de problemas sociais atualmente superados. Será que o problema da fome, da insegurança alimentar é atualmente superado? Nada, a fome continua presente neste momento. Então aqui, letra C. Em relação às informações precedentes, o trecho que inicia o quarto parágrafo é que Carolina sentiu a fome na pele. Então aqui nós temos o quarto parágrafo. Sentiu a fome na pele e levou seus desabafos e críticas aos governos para dentro de suas narrativas. Serve-lhes como? Então, a gente tem de compreender o que fala o enunciado aqui, primeiramente. Em relação às informações anteriores, esse trecho vai servir como o quê? Uma digressão, um contraponto? É isso que a gente vai verificar aqui. Observe. É que Carolina sentiu a fome na pele e levou seus desabafos e críticas aos governos para dentro de suas narrativas, demonstrando profunda consciência social. Criticou bastante o governo da época. Então, quando a gente fala aqui que ela sentiu essa fome aqui, esta passagem aqui vai servir às informações precedentes como o quê? Então, a gente tem de observar o que vem antes. Aí aqui vem falando que a fome sempre aparece nos textos da Carolina. O professor mineiro, especialista em literatura, conta que o jornalista Audálio Dantas, que apresentou Carolina para o mundo, chegou a comentar sobre isso, declarando à época que a fome aparecia nos textos com a frequência irritante. Aí vem aqui. Agora, por que aparecia com a frequência irritante? Aí vai justificar o porquê. Por que Carolina falava tanto de fome nas suas obras? Observe aqui, por que ela era uma lutadora, uma ativista contra a fome? Porque ela sentiu a fome na pele. Aí ela levou seus desabafos e críticas aos governos para dentro de suas narrativas. Então, esta passagem aqui vai servir para as informações anteriores como uma justificativa. Por que ela falava tanto de fome? Porque ela sentiu a fome na pele, porque ela passou fome. As demais alternativas, digressão, contraponto, consequência, conclusão, também já vou descartar. O par de trechos do texto que contém expressões empregadas em sentido figurado. Você já sabe, a VUNESP cobra em todas as suas provas sentido figurado, sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Ela é uma gatinha. Gata não é aquele animal. Quando você fala que uma pessoa é uma gatinha ou um gato,
Aí você já está dando um novo significado àquela palavra que significa, naquele contexto, no sentido figurado, no sentido conotativo, bonito. Então, o par aqui nós temos que observar nas duas passagens. A fome sempre aparece nos textos da Escritura, isso daqui é sentido próprio. Nenhuma palavra foi empregada em sentido figurado. E assim viveu até 1977. Mas aqui quando eu falo a fome aparece nos textos, então poderia falar a palavra fome. Aí sim, aqui sentido figurado. Mas assim ela viveu até 1977, empregada em sentido próprio. Então já posso vir aqui e descartar esta primeira alternativa. Quando falo lá também que a fome aparece no texto? Não. A palavra fome, sim. Atribuir culpas a governantes do país. Sim, você atribui a culpa pela não vacinação, a culpa pela fome aos governantes. Então aqui é empregado em sentido próprio, não é isso? E Carolina Maria de Jesus não se casou, também em sentido próprio. Eu preciso das duas no sentido figurado. A discriminação sentida na pele, quando falo lá, a discriminação sentida na pele. A pessoa sente, em cima da minha mão, aqui na pele do meu rosto, sente a discriminação. Então, se ele está sentindo alguma coisa na pele, é porque está doendo, está ferindo aquela pessoa. Então, aqui já foi usado no sentido figurado. Você não sente o amor na pele, você não sente a discriminação, correto? E que apresentou Carolina para o mundo. Aqui nós temos que ver aqui. O professor Mineiro, especialista em literatura, conta que o jornalista Audálio Dantas que apresentou Carolina para o mundo. Bem interessante. Ele chegou lá no mundo, em cima do mundo, e falou assim, olha, aqui está Carolina, ela é uma escritora. Então, quando falo lá que apresentou para o mundo, é que ele trouxe para este mundo literário. Então, aqui nós já conseguimos identificar que também foi empregado no sentido figurado. Ele não pegou Carolina e falou, pare o mundo para eu apresentar Carolina. Não, ele foi quem colocou, divulgou a Carolina no meio literário. Poderia falar assim, que a divulgou no meio literário, então sentido figurado. Se encontra em insegurança alimentar, sentido próprio. Criticou o governo, também sentido próprio. Sua voz ativa e atenta, não tem como a voz ser atenta ou dispersa, não é isso? Então, sentido figurado. A escritora morreu no dia tal, sentido próprio. Então, a única que o par de trechos do texto contém expressões empregadas em sentido figurado, alternativa C. Assinale a alternativa em que o emprego indicativo da crase está correto. Então, primeira coisa, você vai identificar diante da crase. Então, o que vem antes é importante você observar e o que vem depois também. Aí você já sabe, eu não uso crase antes dos pronomes, só se for o pronome relativo, a qual não uso crase também, aqui a gente já viu na última alternativa, não uso crase antes das palavras no masculino, crase no singular antes de palavra no plural, nem apau juvenal, crase antes de verbo no infinitivo também não uso. Há outras também. Veremos algumas. Carolina saiu de Sacramento e veio a São Paulo. Ela voltou de São Paulo. Então, voltou de crase para quê? Voltou da crase a. Ela veio à Bahia, voltou da Bahia. Aí teria crase. Ela veio a São Paulo, voltou de São Paulo. Voltou de crase para quê? Carolina dava a fome. Dava um verbo transitivo direto e indireto. Ela dava o quê? Espaço aqui. A fome, objeto indireto. Objeto indireto, então, é aquele que vem acompanhado de preposição? Sim. Dava a, mas o a de a fome, deu a com acento indicativo de crase. Ela dava ao ato alguma coisa. Substitui pela masculina. Olha aqui. Do governo eram temas comuns. Se era comum a alguma coisa, não é isso? Mas o as de as narrativas, então tem crase, nada disso. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. A voz ativa e atenta de Carolina conferiu a ela. O que eu disse ainda há pouco? Não uso crase antes dos pronomes. A VUNESP adora o pronome indefinido todo, ou toda, ou todas, fique atento. Não uso crase também antes dos pronomes pessoais, nenhum, reto ou oblíquo também.
Então, descarto o termo a que o Arley de Souza se refere. Quem se refere a alguma coisa. Então, aqui tem que vir esta preposição exigida pelo verbo referir. Vou parar um pouquinho aqui. Aula de regência. As bancas cobram muito. Quem se refere a alguma coisa, não é isso? A preposição exigida pelo verbo referir, ela virá antes do pronome relativo. Então, tem de ter a preposição, sim, mas não terá crase, porque eu não uso crase antes do pronome relativo que. E se fosse a qual? A verdade a qual o Arley se refere, ok? Aí teria, mas antes do que não tem de jeito nenhum. Show de bola? Muito atento. Assinale a alternativa em que o enunciado atende à norma padrão de concordância. Tem concordância, não falou se é verbal ou nominal, você vai começar pela verbal, que na VUNESP é bem fácil. Então, mostraram-se, será que é isso mesmo? Mostram, haviam sido, haviam no plural, já vou descartar, será? Nem sempre. O fato aqui nós podemos ver também decorrem, Carolina sentiu, presentes vêm mostrar, haviam muitas referências à fome no texto, como assinalou fulano. Então, beleza. Já vimos aqui. Primeiro ponto, identificou o verbo, faça a pergunta. Quem mostrava-se? Aí nós temos que ver aqui qual vai ser a alternativa correta. Mulheres como Carolina Maria de Jesus mostravam-se relevante para a discussão de problemas que afetam o país. Então, as mulheres mostram-se relevante. Então, está certo aqui, as mulheres mostram. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Sujeito no plural, o verbo também no plural. Para a discussão de problemas, o que afeta o país? Vamos marcar esse outro verbo. O que afeta o país? As discussões os problemas que afetam. Então, os problemas, sujeito no plural, você já sabe, o verbo obrigatoriamente precisa estar no plural também. Então, descartei a alternativa A. As obras mostram, não é isso? As obras mostram como os problemas haviam. Já falei, tem verbo haver, escreve, existir. Os problemas existiam sido? Nada. Então, aqui eu já vi que neste caso não pode ser. Vamos voltar aqui. Eu já vi que neste caso não pode ser, porque os problemas existiam sido? Não. Os problemas tinham. Então, o verbo haver, quando ele for auxiliar, como é o caso aqui, ele será conjugado normalmente. Então, ele é um verbo auxiliar. Os problemas tinham, vou até colocar aqui, tinham sido assimilados. Alternativa B correta. O fato de levar desabafos e críticas ao governo para dentro de suas narrativas decorrem. As narrativas que decorrem, não. Aqui o fato decorre da fome. Olha onde está o núcleo do sujeito, para onde está o verbo. Carolina sentiu. Então, a alternativa C está errada, porque o núcleo do sujeito é o fato. O fato decorre da fome que ela sentiu. O prazer e a indignação, então, sujeito composto na obra de Carolina vem mostrar. Sujeito composto, verbo no plural, não é isso? Sujeito composto. Então, aqui você vai observar, eles vêm. O verbo vir, quando for na terceira pessoa do plural, então vou colocar aqui, ó, ele vem, você já sabe, e eles vêm com acento. Show de bola? Lembrem-se disso. Haviam muitas, aqui eu coloco, existiam. Mestre, então quer dizer que aqui existiam, então neste caso, verbo haver, quando pode substituir por existir, ele é impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então o correto seria o quê? Havia muitas referências à fome nos textos de Carolina, como Audálio assinalou. Aqui está correto, precisamos ver o final ali, já vimos que o correto seria havia. Aqui nós temos uma charge. Querida, vou ali fazer sacolão. Então, ele foi fazer sacolão. Observe o quantitativo de sacolas que ele está levando.
ele voltou com as mesmas sacolas vazias e trazendo aqui uma coisinha só uma laranja. Então, quando a gente observa o que pede aqui no texto, analisando a charge, que ela trata de quê? Da fome. O texto lá no começo também, ele estabelece um diálogo com o texto, por quê? Porque ambos tratam da fome. Confirma o ponto de vista de que as artes não se relacionam com a triste realidade? Relaciona sim. A charge ali, a gente vê que ela tem um cunho, uma crítica social, que ela vem falando da fome que as pessoas passam. Ele vai todo sorridente e ele volta todo triste. Reitero o ponto de vista do jornalista de que a insistência com a fome é irritante. No texto fala que no início ele achou, mas nós temos que fazer aqui esta intertextualidade entre a charge e o texto. Ambos falam da fome. Rechaça, será que ele dispensa a ideia, ele critica a ideia de que a insegurança alimentar decorra das decisões governamentais? O texto não. Aqui na charge, por exemplo, a gente não observa esta crítica. Ele está tirando essa ideia, ele cancela a ideia de que a insegurança alimentar decorra das decisões. Pelo contrário, a gente sabe que ela está ligada às decisões governamentais. Se aplicasse melhor os recursos, se houvesse menos corrupção, a gente entende que menos pessoas estariam na insegurança alimentar. Traz a ideia de que os desabafos são importantes até para que quem não sofre com a fome. O texto lá, ele vem trazendo essa ideia principalmente, e uma ideia relacionada àqueles que sofrem com a fome. Ratifica a ideia de que as pessoas, a charge, nós temos que analisar essa charge aqui. Ratifica a ideia de que pessoas se encontram em situação de insegurança alimentar. Ela está validando, lá no texto fala da Carolina que ela foca muito na questão da fome, ela critica os governantes porque ela já passou fome. E a charge vem fazer o quê? Vem ratificar. Ele foi fazer sacolão, ele só trouxe uma laranja, as sacolas voltaram vazias. Então, quando a gente observa aqui, ele valida, ele ratifica a ideia de que as pessoas se encontram em situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar, fazer sacolão só uma laranja.